Pessoal, então hoje é dia de falarmos aqui do nosso querido Banco BMG. Sim, um banco que tem sobre o seu controle parte de seguros, corretora, parte de crédito, outros bancos consignados, entre outras coisas. Uma coisa também que é extremamente importante para esse tipo de ativo e dessa ótica de avaliação é algo que vem acontecendo, né, em altíssimo grau, o endividamento do povo ou da família brasileira, especialmente aquela faixa de pessoas mais pobres, né, que vem aumentando cada vez mais. Isso a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como que impacta na questão do Banco BMG, uma vez que grande parte, né, dos seus ativos ou do seu portfólio de serviço representa créditos e créditos consignado, população 50 mais, que é o que mais cresce no Brasil. Além disso, é um banco que vem trazendo aqui uma excelente média nos últimos 5 anos de dividendos acima de 10%. Isso a gente está falando de média dos últimos 5 anos, tá, pessoal? Além do crescimento, ele vem pagando bons dividendos. E por enquanto, aqui nos últimos 12 meses, temos um dividendo atual de 9,79, podendo sim superar a média histórica de 10,51. Outra coisa também importante, gosto muito de analisar este gráfico aqui, isso diz muito sobre a perspectiva de preço do ativo. Aqui a gente consegue ver claramente a relação de lucro versus cotação, e a gente sabe que sempre a cotação vai seguir o lucro. E aqui a gente vê uma assimetria. Pois é, pessoal, isso é uma parte importante da análise de indicadores fundamentalistas. O lucro está subindo, está extremamente discrepante em relação ao preço do ativo, e uma hora ou outra o mercado não é, vamos colocar assim, né, imaturo o suficiente para desprezar uma situação como essa. Uma hora ou outra o preço se alinha aqui ao lucro, que é o que acontece na maioria das vezes. Outra coisa também que a gente percebe, um crescimento exponencial das receitas. Receita líquida junto com o lucro líquido, dando uma pequena derrapada, mas nos últimos anos também crescente. Isso é importante para a perspectiva do próprio banco em relação ao quanto que ele toma de crédito e o quanto que ele empresta, repassa, uma vez que tem esse nível de spread que é extremamente importante para o banco, que traz uma saúde financeira. Outro ponto também importante que nós vamos discutir aqui é a parte do movimento dos controladores. Sim, família Guimarães, que é um dos principais controladores do banco, um banco a gente pode colocar até como familiar, nos últimos 16 meses aqui, pessoal, sem nenhuma movimentação. Isso é interessante porque passa uma mensagem importante para aqueles que pretendem investir de que, ó, eu não estou vendendo minhas posições, acredito aqui na saúde do ativo e, portanto, eu vou ficar aqui, né, com as minhas ações guardadas. Isso é interessante porque na lógica do investidor inteligente, que a gente até pode comentar aqui um pouco mais, traz um ponto, né, de confiança. Quantos controladores vendem? Desconfiança. Quantos controladores mantêm ou compram? Confiança. E um dos principais nomes aqui que a gente pode analisar, né, de indicadores fundamentalistas e de grandes investidores, a gente está sempre falando de Joe Greenblatt e também Benjamin Graham, esses dois caras aqui. Os dois tinham duas lógicas de investimento um pouco diferentes. Greenblatt seguia muito mais a questão de empresas descontadas, como por exemplo a lógica de Warren Buffett, que foi um dos investidores que por mais tempo tiveram uma boa rentabilidade. Então a gente consegue ver aqui que nos últimos 55 anos ele teve uma média, né, que é o Warren Buffett, acima de 12, 13% acima, né, do S&P 500 mais dividendos, então uma performance extremamente importante. E Joe Greenblatt conseguiu no prazo de 20 anos aqui, seguindo a mesma lógica, 30% a mais, né, contando os dividendos. Então, outro grande investidor. Então, o que, que isso daqui mostra? Mostra que ativos bons, descontados, pagando bons dividendos, vai te trazer uma rentabilidade aqui, né? E a história mostra exatamente isso, ok? Outro também, Benjamin Graham, que fala um pouco da relação de empresas descontadas, mas do ponto de vista de LPA e preço sobre valor patrimonial. Isso também a gente vai discutir no nosso painel inteligente, mas o ponto é, todos eles, seguindo uma metodologia, lucraram, quer seja no curto espaço de tempo ou no longo espaço de tempo. Então, a gente entende que uma estratégia bem definida, um tempo
para os seus investimentos muito bem consolidado, vai te trazer rentabilidade real aí. Outra coisa também que a gente vai observar a parte de aluguel das ações. Os aluguéis do Banco BMG estão numa quantidade relativamente baixa. O que a gente tira de lição disso daqui? Veja, não é uma ação altamente especulativa. Se você não tem grandes volumes de ações alugadas, você não tem preço de venda à descoberta sobre o ativo, tá? Então não há um grande volume de shorteados no papel, pelo menos o que a gente vê. As margens aqui é o que a gente sempre fala, quantidade de proporção abaixo de 1%. Existem ações aí com 6, 7, 15% de ações alugadas, sendo utilizadas sobretudo como instrumento de venda descoberto que empurra o preço para baixo. Na questão do próprio banco BMG, não. Se a gente pegar aqui, olha, BMGB4, o ticker da empresa, né? Pegar o ticker, você vê que nos últimos 6 meses a ação, né, corre livre, leve e solta para suas altas. Nos últimos 12 meses, 5%. Se a gente pegar nos últimos 5 anos, caiu 60% por conta aqui de uma reformulação, mas se a gente pegar nos últimos 6 meses, é um crescimento aí, vamos colocar assim, razoável. O banco já chegou a subir num período, né, quase 70%, vocês se lembram disso. Agora deu uma acomodada nesse patamar de preço. O que a gente tem que olhar como ponto importante é a questão do endividamento, pessoal. Vocês sabem que as famílias brasileiras são endividadas, na sua grande maioria. Por exemplo, ó, quando a gente olha aqui, a proporção de famílias com contas a vencer é de cerca de 76% em 2024 e 81% das famílias com renda de até 3 salários mínimos estão endividadas. O que acontece quando você tem um alto, né, ou um aumento do endividamento? As pessoas correm para tomar crédito, independentemente da taxa Selic, dos juros, elas querem pagar a conta. Por quê? Porque os juros de uma conta vencida é maior do que muitas vezes a própria Selic, o próprio rendimento. Então, eles vão aqui, vêm, pegam créditos consignados e normalmente pessoas que têm lá a carteira assinada ou recebem do INSS, os chamados pensionistas, público aí 50 mais, né? Então esses daqui, né, é a galinha de ovos de ouro do Banco BMG. Público 50 mais, rentistas ou pensionistas, eles vão lá, tomam um empréstimo e traz mais dinheiro, né, mais receita para o Banco BMG. Ele pega esse spread, a diferença dos juros que ele paga para a diferença dos juros que ele te cobra, e aí esses centavinhos ou fração de porcento na diferença de um para o outro é o que ele faz de margem aí. Até um indicador interessante, se você colocar assim, ó, Banco BMG, colocar aqui, ó, Basileia, você consegue ver qual que é a saúde financeira do banco do ponto de vista dos seus ativos, ó. E se a gente pegar aqui a Basileia do Banco BMG, veja que ela está no indicador aqui saudável de 14%. E o índice de imobilização por volta de 26%. Isso daqui significa que o banco é solúvel, tem capaz de honrar com o dinheiro que ele tem guardado dos seus credores ou dos seus correntistas e também ele tem como liquidar para poder cobrir a carteira aí de quem deixa dinheiro parado lá, tá? Então a gente sabe que o banco, quando você vê aquele número lá na sua conta bancária, não significa que se todo mundo sacar tem aquele dinheiro disponível. O banco ele rentabiliza esse dinheiro e aquele número que existe lá é só artificial. Então a forma com que ele rentabiliza e ele tem liquidez para poder ser solúvel, para não ter problema, né, de liquidez, é capitaneado aqui pelo índice de Basileia e de imobilização. Se vocês quiserem uma explicação um pouco mais ampla, coloca aí no campo dos comentários, a gente também pode falar sobre isso. Outra coisa também importante, falamos aqui sobre a estrutura societária do banco. Perceba que grande parte aqui, ó, é tudo crédito, tá? Ó. A gente tem algumas corretoras, inclusive, né, foi até objeto de aquisições recentes, mas ó, quando a gente pega aqui, olha, é tudo empresas de crédito, leasing, consignado, banco cifra. Aí você também tem a parte de soluções eletrônicas, participação de negócios, enfim, é um banco totalmente voltado para a questão do crédito. Crédito fácil, rápido, com público definido. E a carteira de crédito dele na inadimplência é muito saudável, chega a 96% lá, né, o índice de saúde financeira, né, da sua carteira de crédito. O índice de inadimplência é bem baixo, né, então aqueles que devem acima de 90 dias são bem poucos, né, por isso que faz aqui do banco
uma das empresas mais atrativas, não só na questão de distribuição de dividendo, mas também de crescimento. Outra coisa também importante, se você perceber, olha, aquilo que a gente acabou de falar faz sentido. 82% das receitas do banco vem do crédito. Então, quando você ouve aí endividamento, concessão de crédito, saiba que o Banco BMG está lá, sorriso de orelha a orelha, tá? Outras coisas também que a gente pode observar, ela tem uma operação, até não está aqui no balanço, mas ela tem uma operação nos Estados Unidos que rentabiliza em dólar. Também entra de receita para a empresa. Outra coisa também importante, ela não está no nível mais alto de listagem no novo mercado, ela é nível 1, tá? E de free flow, cerca de 30%, ok? Então, se você se preocupa com isso, com nível e com free flow, tá aqui. Tag along, muitas pessoas torcem o nariz quando não tem tag along 100%, ele tem. Então, se for comprado aí por um controlador, 100% valor aí restituído para você, ok? Outra coisa também importante aqui que eu gosto de observar, olha, dá uma olhada aqui nos pagamentos de dividendo dos últimos 5 anos. Quando a gente olha, veja que aqui, olha, bastante JCP, né? Olha, totalmente JCP. E ela paga praticamente de 3 em 3 meses. Então, ó, pagou mês 4, mês 7, mês 10 e mês 12, né? Então aqui, olha, conseguiu fechar 2024, dá uma olhada, com 5 pagamentos, tá vendo? Então tudo isso daqui, né, deu lá, quanto que a gente tinha feito a conta anterior, né? Tinha dado 30 com 11, aqui vai dar 44, com mais 8, 8, 8, vai dar uns 60, 70 centavos mais ou menos por ação, tá? Então a gente tinha observado isso, um ponto importante, tende a continuar isso para o ano de 2025. Então seria interessante aí você continuar olhando, né, esse banco aí com uma perspectiva interessante, a gente vai estar sempre falando sobre ele. Outra coisa também importante, né? Olha, pegando aqui o que hoje eu estou investindo, né? Do ponto de vista de banco. Ó, eu estou com um lucro aqui, até na carteira do canal eu venho mostrando para vocês. Eu estou com um lucro aqui em, pegar aqui, olha, negociar ações BR, eu estou com lucro em Banco do Brasil. Olha lá, o Banco do Brasil, consegui pegar, deixa eu só colocar o gráfico um pouco maior aqui para vocês. Aqui, ó, pronto, acho que vai ficar melhor aqui. Ó. Até na plataforma aqui da corretora que eu utilizo, a Quantifury, é bem simples, né, de mexer, é só clicar, arrastar, você consegue personalizar. Consigo até deixar um pouco mais baixo aqui, do lado da minha lista de ações no radar. Talvez eu até possa esticar ela um pouquinho mais, né? Vem para cá, esticar ela aqui e deixo as ações no radar um pouco mais para trás. Muito bem. Então aqui em Banco do Brasil eu fiz uma boa entrada, consegui pegar 25, o papel já está quase batendo 28, estou com cerca de quase 10% de lucro aí, tá? Outros bancos eu estou colocando ele na minha lista aqui, né? Então, por exemplo, ó, no radar, vamos ver, eu estou mais com ações de commodity, mas também, olha, o Bradescão tá piscando para mim, BBDC4. Ó. Vou até colocar ele aqui na minha lista de ações BR. Ó. Vou adicionar ele aqui. As ações do Banco do Brasil, né, estão aqui num ponto bem interessante, pelo menos na minha visão. É um dos maiores bancos do Brasil, tem a cultura de pagar bonificações, chegou num preço aqui de R$ 11,27, aí a bolsa engatou esta alta, chegou a R$ 12, e se ele voltar aqui para esse patamar de 11,66 aqui, mais ou menos, ó, vou deixar aqui mais ou menos esse patamar de preço, eu quero receber aqui um aviso para eu poder fazer uma entrada. Então vou colocar aqui, ó, 11,60, acho que tá bom. 11,60, né? Olha lá, perdão, tem que usar ponto, né? 11,60, vou colocar aqui, receber um alerta, porque daí eu faço uma entrada e vocês vão acompanhando aí comigo, ok? Do ponto de vista de Graham e Greenblatt, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, até utilizando esse critério fundamentalista, a gente aqui tem o nosso painel inteligente que a gente vê desses dois caras, Greenblatt e também Graham. A combinação desses dois caras vai quase chegar aqui, olha, em Soros, que seria alta rentabilidade por um bom tempo, tá? Então essa combinação potencial, sem contar que usa duas estratégias, né? A própria estratégia de Graham de precificação e Greenblatt, que é a estratégia de desconto, né, do Buffett. Então toda essa complexidade aqui, Bruno, tá difícil de eu entender, muitos gráficos, estou começando agora. Não tem problema, o painel consegue deixar isso para você bem tranquilinho. Apenas 2 cliques aqui, ó, até na versão nova, com 2 cliques aqui eu consigo ver ó, o Banco BMG. Sempre letra maiúscula, BMGB4. Vou fazer um tutorialzinho também depois, né, sobre o banco. Olha lá, ó, barato, perspectiva, potencial 200%, pode chegar a R$ 11.
Cotação tá 3,70 aproximadamente, pagando bons dividendos, PL e PVP baixo, tá? E um ROI acima de 10%. Aqui, ó, assinala uma boa entrada aqui, né? Um bom preço aí, bem descontado para Graham e Greenblatt, ou seja, esses dois caras aqui, olha, fundamentalista que bateram por anos, né, o índice dos Estados Unidos. Então veja como que esse painel é muito mais simples. E quer ver um pouco mais a simplicidade ainda? Olha, só dois cliques, baratas de Graham e baratas de Greenblatt. Ah lá, você agora tem acesso a todas as ações da nossa bolsa com preço atualizado todo final de pregão para você poder montar a sua estratégia de investimento. Vou deixar o link na descrição e também nos comentários, painel inteligente de ações. O vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, também se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado, até mais, tchau, tchau.